Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado federal Beto Rosado, do Partido Progressista. Bom dia, deputado Beto. Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane Lima, bom dia, Lugo, bom dia, ouvintes da 96 FM. Deputado, o senhor iniciou uma luta em 2015 em favor da exploração de petróleo por empresas, né, micro, pequenas empresas também, de campos maduros, petróleo. Esse cenário está começando a se delinear. Inclusive agora a Petrobras repassou para a Petro Recôncavo, uma empresa da Bahia, a possibilidade de exploração de 34 campos aqui no estado. Qual o impacto disso na economia do Rio Grande do Norte? Muito bem, Diógenes, eu gosto de explicar esse assunto a partir de 3 etapas que nós tivemos distintas aqui no Rio Grande do Norte. Estamos na terceira. O primeiro momento foi um declínio da produção do petróleo. A Petrobras já explorou aí há uns 30 anos que vem explorando essas áreas de campos no Rio Grande do Norte. São petróleos em terra. Nós somos o maior produtor de petróleo em terra do Brasil. E essa produção, quando começou a diminuir a fluidez do óleo, os custos de operação começaram a ficar mais altos. A empresa Petrobras, que tem um alto custo de manutenção, de perfuração, equipes gigantescas, empresa estatal, começou a entender que não estava mais economicamente viável essa exploração nesses poços que entraram em declínio de produção. E ela começou a abandonar. O Rio Grande do Norte produziu já mais de 100 mil barris dia. Hoje estamos produzindo em torno de 45 mil barris dia. Então Ou seja, perdemos aí quase 60% da nossa produção. Da nossa produção. Isso impacta fortemente no estado, nos municípios, porque o petróleo significa ICMS, ISS, os repasses dos royalties. Então, esse plano de desinvestimento, só para situar nosso ouvinte, começou quando, da Petrobras? Esse plano de desinvestimento começou quando a Petrobras focou as suas ações no pré-sal. Isso. Que demanda muitos estudos, demanda gastos enormes da empresa. E quando a Petrobras começou a fazer esses investimentos no pré-sal, ela começou a vender os ativos que ela não tinha mais interesse. Então os campos maduros entraram no foco. Essa discussão nós já tínhamos começado ela em 2015, abrimos uma frente parlamentar, criamos um projeto de lei para que organizasse esse setor, regulamentasse as ações e as operações. Um case de sucesso é a Bahia, onde essa empresa Petro Recôncavo, que foi a segunda colocada na venda, a primeira a um momento foi desclassificada. A Petro Recôncavo tinha um lance que a Petrobras aceitou de 280 milhões de dólares, algo em torno de 1 bilhão e poucos de reais. Então ela tem uma expertise no mercado dessas atividades. A Bahia ela tem uma legislação própria que facilita algumas ações para as pequenas empresas, e nós iremos, se Deus quiser, a partir dessas discussões, que eu gosto de chamar esse projeto de lei, as discussões de um segundo momento, onde a gente levou para a população a importância e a necessidade de que a atividade fosse realizada por empresas privadas. A própria Petrobras, ela terceirizava muito suas atividades. Então essas empresas que prestavam esses serviços é quem estão entrando no mercado com mão de obra local, com um crescimento de um mercado do óleo e gás interno. Isso gera muita riqueza para as regiões. Então a Petrobras, entendendo hoje, que é o terceiro estágio, a necessidade e a importância disso, já começou essas vendas, e aí foi onde você começou a explicar aos nossos ouvintes o momento que a gente vive, o momento que nós vivemos. Então a Petro Recôncavo, ela foi recebida recentemente pelo governo estadual. Eu fiquei muito feliz porque houve fortes rejeições dessa exploração pela iniciativa privada. Grupos políticos achavam que poderia ser um momento de entreguismo, obviamente que não era, e agora o entendimento já é outro, graças a Deus a gente vive um momento de unificação desse pensamento. E a empresa, ela tem uma expectativa nesses 34 campos que foram vendidos da Petrobras. Eles se localizam todos, a maioria próxima à região de Mossoró. Eles hoje estão numa produção média de 5, 6 mil barris dia. A empresa Petro Recôncavo,
Recôncavo, em um estudo preliminar, acha que a um horizonte de 2 anos já consegue dobrar essa produção para 12 mil. Isso vai significar empregos gerados, vai significar os impostos que vão ser pagos aos estados, aos municípios, que são revertidos em benefícios à população, e os royalties também, que têm o mesmo fim. Então, que inclusive os royalties todo mundo, é um jogo de ganha-ganha, né? Tá todo mundo ganhando nessa história, né, deputado? Tá todo mundo ganhando, porque é uma atividade que tem um potencial muito grande ainda, apesar de serem poços maduros. No Brasil, a Petrobras, ela tradicionalmente explorou apenas 30% das reservas que nós temos. Estados que têm, países que têm essa exploração já bastante antiga por empresas menores que utilizam a exaustão, né? Chegam a explorar 70%. Então a gente tem ainda Isso ocorreu muito nos Estados Unidos, né, deputado? Isso ocorreu muito nos Estados Unidos. Que chegou inclusive a abandonar áreas e áreas lá no território norte-americano, depois da exploração exaustiva desses campos, além desses campos terrestres, né? O nosso petróleo, que é um hidrocarboneto, ele é um bem finito, ele se acaba um dia, né? Obviamente a gente já está partindo para novas tecnologias, como as energias renováveis. O Rio Grande do Norte é um potencial produtor de energia eólica, de energia... Nós estamos bem colocados também nas fontes renováveis. Nós somos bastante privilegiados pela localização geográfica. E a gente, se Deus quiser, vai colher esses benefícios no futuro. Então, o momento é de revitalização da exploração de petróleo aqui no Rio Grande do Norte. Isso a gente pode dizer com clareza para o nosso ouvinte, né? Com clareza, e eu espero que isso dê mais aí uns 50 anos de fôlego, de empregabilidade para o Rio Grande do Norte, enquanto nós vamos nos preparar para as novas atividades. Falar na Petro Recôncavo, ela já anunciou investimentos agora, né? Na retomada desses campos maduros, né? A Petro Recôncavo, ela está esperando ainda duas aprovações. Uma aprovação no CAD e outra aprovação na ANP. E eu conversei rapidamente com o diretor e ele disse que espera que num prazo de 6 meses essas duas aprovações estejam ok, e aí ele vai começar os investimentos e já anunciou que a base da empresa será próxima ao campo em Mossoró. Já em 2015, o senhor apresentou um projeto para regulamentar a exploração desses campos maduros em todo o país. Esse projeto do senhor já passou por comissões, mas não foi a plenário ainda. Quando é que o senhor espera que esse assunto, que é importante, não só para o Rio Grande do Norte, mas todo o país, vá a plenário na Câmara dos Deputados? Eu espero que, na medida que a Petrobras já começou as vendas, isso acelere o processo de ingresso no plenário da Câmara. Nós tivemos aprovações nas comissões temáticas mais difíceis. A mais difícil que nós entramos em embate sobre o projeto foi exatamente na Comissão do Meio Ambiente, os impactos ambientais que o projeto exerceria no meio ambiente. Então, já foi aprovado, conseguimos um consenso com o governo. O governo tinha fortes restrições, mas falta ainda terminar na CCJ, que aí é uma análise de constitucionalidade, e depois segue para o plenário. Se Deus quiser, a gente vai resolver isso muito rapidamente. Vou pedir ao nosso presidente Rodrigo Maia que tenha uma atenção especial para este assunto. Há notícias também de que na negociação aí do ajuste fiscal com os estados, há um interesse aí do governo federal de que alguns estados cedam sua parte de distribuição do gás nesse esforço de ajuste. O que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa mudança na distribuição de gás nos estados? Ela é possível aqui no Rio Grande do Norte? Ela é possível. O Rio Grande do Norte é um forte produtor de gás. Inclusive, quando a gente fala nesse assunto, só cita petróleo. Mas todos esses postos, eles produzem petróleo e produzem gás. Aliás, a frente que o senhor faz parte lá do Congresso Nacional é a frente parlamentar do óleo e gás, né? Isso, que eu sou presidente. Então a gente tem a expectativa de que esse benefício, que é um benefício da nação, porque os governos trataram a questão do petróleo como um bem de interesse nacional, né? Estratégico. Então, se nós estamos tratando de uma estratégia nacional, é importante que todas as unidades da federação recebam os seus benefícios. A Petrobras, que vai investir pesado no Rio de Janeiro,
que é uma empresa do Brasil, nós aqui no Nordeste e em outras regiões do país precisamos receber os benefícios dessa exploração. Estou falando dos poços, dos campos do pré-sal, né? O campo de pré-sal, Diógenes, ele é capaz de produzir todo o óleo que nós produzimos no Rio Grande do Norte nas áreas em terra, né? Então você veja como essa exploração é grande. Espero que avance os estudos e que também descubram novas áreas de pré-sal próximas à nossa costa, né? E a expectativa é muito boa ainda para o país da exploração desses. Dois assuntos importantes na pauta da sua ação parlamentar. Primeiro, a viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a países asiáticos. Ela está no Japão, segue para a China. E tem um assunto importante que já foi até tratado aqui no Jornal 96, que é a questão do melão. Um selo para que o melão possa ser exportado para a China. Como é que está essa questão, deputado? Diógenes, essa discussão da abertura do mercado chinês para o nosso melão, ela já é bastante antiga, são muitas tentativas. Mas só agora tá. Mas só agora o fôlego ficou. Ganhamos fizemos algumas conquistas e avanços, né? Quando eu ingressei na Câmara no ano 2015, eu já sabia dessa discussão. Eu fui ao Ministério da Agricultura e conversei com a área que representava. Existia uma forte resistência, obrigado, Diógenes, para que o nosso melão entrasse lá, porque a China queria negociar a entrada da pera. O pessoal da maçã, que é muito forte no país, dizia que isso poderia interferir no mercado. Porque o melão vai para lá, mas tem que vir alguma coisa de lá para cá, né? Existem contrapartidas, mas essas questões já foram superadas. Eu acredito que agora as barreiras sejam só fitossanitárias que estejam sendo discutidas. Nós temos uma proteção, inclusive, da mosca das frutas aqui no Rio Grande do Norte, em muitas regiões. Nosso melão, ele entra em muitos países do mundo. Da Europa, principalmente. E a China, se nós abrirmos este mercado, as possibilidades são de dobrar a nossa produção. Acredito eu que hoje a área da agricultura irrigada, da produção de melão, empregue aí algo em torno de 20 mil pessoas. Se nós abrirmos esse mercado, há uma chance de dobrar essa empregabilidade na medida que dobra-se a produção, porque o mercado chinês, ele é um mercado muito grande e que consome bastante esse fruto específico, o melão. Já são estudos que nós temos e isso vai avançar bastante. Então, Zé Vieira da FETARNE, né? Aliás, da FAARD, que é a Federação de Agricultura e Pecuária, ele falou que esse acordo está bem avançado, né? Já está bem avançado e a ministra está lá na China exatamente para fechar os últimos ajustes. E eu estarei lá participando junto com o Luiz Barcelos, que é o presidente da COEX, proprietário também da Agrícola Famosa, a maior empresa de produção, né? Talvez a mais que empregue mais no Rio Grande do Norte, são 9 mil funcionários só nessa atividade. Então nós iremos lá, se Deus quiser, fazer avanços importantes na área da exploração do melão, que gera empregos no Rio Grande do Norte. É isso aí. Por último, eu queria uma palavra do senhor sobre a questão do sal, né? Nós já tivemos problemas com o Chile, o sal do Chile, e em que pé está hoje a situação da produção de sal do Rio Grande do Norte? Muito bem, Diógenes. Eu estou gostando que nós estamos tratando das maiores potencialidades, né? Claro. Do Rio Grande do Norte. O sal tem sido... A gente saiu um pouco da política. Isso. Eu falei em FAERN, mas na verdade é José Vieira, que é presidente da FAERN, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte. Só retificando aí que são tantas siglas, né? E às vezes a gente se atrapalha um pouco. Então, José Vieira, presidente da FAERN. Pois não, diga, deputado. Muito bem, Diógenes. O sal tem sido uma bandeira muito forte do nosso mandato, do nosso trabalho, vista a importância dele para o Rio Grande do Norte. Então ele recebeu duras imposições de órgãos ambientais, do Ministério Público, multas impagáveis, bilhões, e uma atividade que é centenária no Rio Grande do Norte, uma centenária antes de muitas legislações que foram criadas. Nós apresentamos no governo anterior
uma possibilidade do governo emitir um decreto transformando o sal em um bem de interesse social, isso daria uma proteção jurídica para as empresas salineiras se defenderem de algumas acusações que estavam sofrendo. Isso implicaria, essas acusações têm duas implicações muito fortes. A primeira é o pagamento de multas exorbitantes. E a segunda é a redução das salinas exatamente do coração delas, onde o sal efetivamente é produzido. Porque numa salina, quando você tem uma área, 90% da área de uma salina são evaporadores. 10% é onde o sal efetivamente é produzido. Então, exatamente nas áreas que o sal é produzido, estava sendo colocado, imposto uma redução, e isso teria um impacto muito forte no Rio Grande do Norte na produção de sal, que é nosso maior bem. Então nós demonstramos isso através de estudos ambientais, da importância dessa atividade, e esse decreto daria a proteção que o sal precisa, porque eles estariam juridicamente protegidos. E nós avançamos bastante, nesse atual governo, e eu acredito que nesse mês ainda nós possamos estar comemorando uma conquista, que é a assinatura desse decreto, que vai dar um conforto às empresas salineiras do Rio Grande do Norte. Vamos aguardar aí esses acontecimentos importantes para a economia do Rio Grande do Norte. Nessa entrevista aqui a gente falou de óleo, petróleo, né? Falamos de gás, falamos também das frutas, né? Do melão lá na China, e também do sal, que é um importante produto produzido pelo Rio Grande do Norte. Pauta econômica, não deu tempo nem da pauta política. Vai ficar para outra entrevista, hein, deputado federal Beto Rosado. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa, hein? Obrigado. Tá indo para Mossoró? Tô indo para Mossoró hoje. É isso, aquele abraço para aquele povo bacana de Mossoró. Olha, você acompanhou no Jornal 96. Congresso tira COAF do ministro Sérgio Moro, impõe derrota ao governo. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém condenação a Jair Bolsonaro por declaração homofóbica. Corte no orçamento inviabiliza a conclusão de obras na BR-101. Polícia procura pistas sobre homicídio de empresário em Mossoró. Estudantes podem negociar fiéis com o Banco do Brasil pelo celular. Final de semana de confrontos dos potiguares nas séries C e D do Brasileiro. Tudo isso e muito mais se acompanhou aqui no Jornal 96. Vem aí Padre Francisco Fernandes com o Fé na Vida. Eu sigo aqui com a fé nos homens. É isso aí, segunda-feira eu tô aqui com o Jornal 96.